Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias, edição desta terça-feira, começa agora, trazendo os principais destaques desta edição. Vamos ver na edição de hoje. Moradores do bairro Linhares 5 fizeram um protesto após a morte do adolescente atropelado no último sábado. Em Aracruz, uma menina indígena de 7 anos foi vítima de racismo e o caso foi parar na polícia. Suspeito de assaltar um grupo de jovens em Linhares com uma submetralhadora foi identificado pela Polícia Civil. A importância da prevenção e o diagnóstico do câncer do colo de útero. Nesse dia 21 de março é o dia de conscientização sobre a síndrome de Down. Os destaques da região norte, direto de São Mateus, com Nariane Lopes. De Cachoeiro tem a Prisa Zeredo com as informações do sul do Espírito Santo. Veja também um resumo do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. Moradores do bairro Linhares 5 fizeram um protesto e fecharam por algumas horas a Avenida José Armani, no local do atropelamento do menino de 12 anos que morreu no último sábado. O motorista atropelador se apresentou à polícia na tarde passada e foi liberado em seguida. As imagens mostram o momento em que Raik Souza é atropelado pelo carro. O motorista foge em seguida. Familiares e amigos protestam desde então, pedindo justiça pelo menino. Justiça! Justiça! Queremos justiça! Na tarde desta terça-feira, a mãe de Raik falou sobre a morte do filho. Eles tinham saído de casa para jogar bola, para sair, para se divertir com as irmãs e tal, só que eles foram de bicicleta, um pouco na frente. E aí o cara vinha em alta velocidade, atropelou, deu a volta por trás, segundo as câmeras, e olhou e foi embora. Não prestou socorro? Não prestou socorro, não prestou nenhum tipo de solidariedade. Até agora, tipo assim, eu não vi nem dizer que mandou um recado de dizer que pediu pelo menos desculpa, sabe? De acordo com a polícia militar, o adolescente foi socorrido pelo SAMU, porém não resistiu. O veículo foi abandonado lá depois de uma perseguição, ainda dentro das 24 horas. E se ele ou alguém deixou o veículo lá dentro das primeiras 24 horas, por que eles não viram? Eles foram na porta da delegacia, eles foram na porta de quem queria prender. Então, assim, de certa forma, até a polícia ele fez de palhaço. Depois, no dia seguinte, voltou, sim, foi eu que matei. A arma já estava lá, claro. Já tinha uma arma, tinha saído do flagrante, saiu pela porta da frente. A avó, que estava trabalhando quando recebeu a notícia do atropelamento de Raik, lembra com carinho do neto. Raik era um menino alegre, carinhoso, estudioso, gostava muito de jogar bola, ir para a igreja, né? Inclusive, antes dele morrer, acho que mais ou menos meia hora, ele veio aqui, me deu um beijo, me deu boa tarde e fui para o serviço. Meia hora depois eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Raik vai fazer falta também para os amigos. Enquanto gravávamos a entrevista com a família, Kainan, acompanhado da mãe, pediu para gravar o seu depoimento. Ele é um menino bom, sempre como eu sair ele me chamava para brincar, para sair. Aí, como ele estivesse aqui na frente, eu brincava com ele. Queria falar que a justiça me ensina que não precisa ter um revólver para matar, basta ter um carro. Raik de Souza morreu aqui na rua José Armani, no bairro Linhares 5. O motorista, depois de atropelar o menino, fugiu sem prestar socorro. Ele se apresentou no dia seguinte à polícia, mas se negou a fazer o exame toxicológico. Se apresentou voluntariamente com o advogado, disse que ia fazer o exame toxicológico e depois se recusou a fazer o exame, não vai mais fazer o exame toxicológico. E nós estamos ouvindo outras testemunhas que presenciaram o crime, que presenciaram a morte da criança, para que a gente possa elucidar rapidamente esse crime e encaminhar o procedimento todo para o Poder Judiciário para que esse elemento seja julgado. Por ter se apresentado voluntariamente, o motorista foi liberado logo após prestar depoimento. Para a família, o que fica é o sentimento de injustiça. Aceitar eu nunca vou aceitar, mas eu vou gastar a minha vida. E eu quero justiça pro meu filho. Então, assim, hoje eu queria pedir
pro delegado, pro juiz, para quem pode, eu não sei quem pode. Trazer meu filho de volta ninguém vai, isso eu tenho certeza. Mas eu queria pedir para quem pode, faz alguma coisa. E a gente quer dizer que a gente não quer guerra com ninguém, a gente não quer fazer ninguém chorar. Porque se fosse para fazer chorar, já teria acontecido, porque as coisas andam. Mas a gente não quer guerra, a gente quer justiça. Uma tragédia para essa família, a gente aguarda o desfecho do caso, né, que está sendo investigado pela Polícia Civil. E a polícia também identificou o homem que assaltou um grupo de jovens em Linhares há alguns dias usando uma submetralhadora. Foi no bairro Palmital. Ele já esteve preso por tráfico de drogas, roubo e furto no sul do estado. O delegado Fabrício Lucindo comentou o perfil desse suspeito. Bom, esse elemento tem várias passagens pela polícia já, principalmente no sul do estado, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim. E agora ele se mudou aqui para a região de Linhares, onde ele está praticando a traficância de drogas e também está executando crimes de roubos na região de Linhares 5 e Palmital e ultimamente aqui no bairro Três Barras também. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro desse elemento, dá uma ligada para o 181. É totalmente sigiloso, garantido a sigilosidade, ninguém vai saber que você ligou, nem a polícia sabe quem está ligando e denunciando, então pode denunciar à vontade, que é o maior interesse da Polícia Civil é prender esse criminoso e elucidar os crimes que ele cometeu. Ele tem porte de submetralhadoras caseiras. Isso, ele executou esses roubos na região do Palmital e Linhares 5 com uma submetralhadora de fabricação caseira. Então a gente também está atrás desse elemento para poder apreender a arma de fogo que ele está usando para cometer esses crimes. Esse tipo de arma tem sido muito utilizada nos roubos. Isso, essa arma, houve um grande incremento na comercialização dessas armas, e principalmente aqui na região norte do estado. Então a gente está trabalhando para poder elucidar também essa fabricação de armas e a venda de arma aqui na região norte. Quem puder então ajudar a polícia a localizar este homem, ligue para o Disque Denúncia 181. Em Aracruz, uma menina de 7 anos, indígena, foi vítima de racismo e o caso foi parar na polícia. A comunidade indígena da qual ela faz parte se manifestou sobre o episódio ocorrido numa escola local. As pinturas corporais marcam a identidade cultural dos povos indígenas. Para cada evento, existe uma pintura específica e elas chamam a atenção de quem as vê. Mas, infelizmente, nem todos os que veem respeitam. Na última semana, uma criança indígena foi vítima de racismo por seus colegas de sala de aula em uma escola de Aracruz, o único município capixaba que ainda existem índios aldeados. Desde que se apresentou na escola, dizendo que era indígena e que morava dentro de uma aldeia, a menina de 7 anos passou a ser alvo de comentários racistas. Mas isso piorou na última quarta-feira. Com a chegada do aniversário da cidade e o desfile cívico, todos na aldeia estão ensaiando, com roupas típicas e pinturas. A menina decidiu então ir pintada para a escola. Foi quando esse triste episódio aconteceu e os amiguinhos zombaram dela na sala de aula e isso causou uma grande revolta. Nós indígenas temos uma cultura diferenciada, não é que nós venha ser melhor do que os brancos ou melhor do que outro tipo de raça. Cada ela deve ter o seu respeito. A cacique da aldeia Irajá relatou que é inadmissível que ainda nos dias de hoje eles tenham que passar por esse tipo de situação. Que é um episódio que, de forma alguma, nós devemos aceitar, independente se seja com o indígena ou que seja até mesmo com crianças de outra raça ou adultos, seja o que for, entendeu? Então são situações muito desagradáveis. Em pleno século XXI, a gente ainda venha estar vendo a tal maneira o qual principalmente as nossas crianças vêm sofrendo. A discriminação contra qualquer raça, etnia, cor ou religião é crime. E esse advogado explica que tal ato pode gerar consequências. Neste caso, o crime de racismo ele vai se configurar quando há uma ofensa a toda uma comunidade. Ali, naquele caso, a gente viu que a comunidade indígena, ela foi ofendida como um todo. Toda ela ficou magoada com a situação e com razão. Neste caso, por ser uma ofensa coletiva, a gente fala que é um crime
de racismo. Por serem crianças que cometeram esse delito, há uma relativização penal muito grande, apesar desse crime ser o que a gente chama de crime prescritivo. Ele nunca vai prescrever, vai ter sempre uma possibilidade de repercussão penal desse caso, mas há a possibilidade de discussão a nível de indenização civil ainda nesse caso. Aí quem vai responder serão os pais das crianças e a gente vai ter toda uma discussão em tribunal que não acaba só na esfera penal, tem essa parte civil também. A família registrou o boletim de ocorrência e agora espera que as providências sejam tomadas. A escola se manifestou sobre o caso, disse estar à disposição da família da aluna e que vai apurar o ocorrido e tomar as providências para que o fato não se repita. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Bom, a quarta-feira será com sol forte e sem chuva. Linhares com temperaturas entre 22 e 35 graus. Em São Mateus, mínima de 23 e máxima de 34. Cachoeiro com variação entre 22 e 38. Vitória, mínima de 23 e a máxima 33 graus. A seguir, nosso giro direto de São Mateus com Nariane Lopes e de Cachoeiro com a Prisa Zeredo. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos agora a São Mateus conversar com a Nariane Lopes, porque teve uma ação importante de enfrentamento à violência doméstica na cidade, promovida pela Polícia Civil. Olá, Nariane. Olá, tudo bem com você, Cláudio? Pois é, esta terça-feira foi a vez de São Mateus receber a Operação Nacional Átria. A operação teve início às 9 horas da manhã na Praça Amélia Boroto. Foram mais de 30 policiais. A gente está recebendo aí a Operação Átria, que é uma operação nacional, mas que chegou ao município de São Mateus, né? Tem acontecido em vários municípios do Espírito Santo, e ela acontece para conscientizar, para instruir, né? Nós vamos passar hoje, ao longo do dia aí, nós estaremos no comércio, nas escolas, instruindo os alunos, né, também. Porque é muito importante, é como você disse, já tem havido ganhos, né, nesse âmbito, né, na defesa contra a violência, né, mas de qualquer maneira a gente ainda tem muito a avançar e conscientizar a população de um modo geral, porque os dados do Brasil ainda são muito alarmantes. É importante que a gente abrace essa causa, é importante que a gente levante essa causa, que a gente leve isso para todo o município de São Mateus e que as mulheres tenham coragem de se fazer voz, se fazer independente de tudo que está acontecendo, porque nós estamos nos colocando à disposição para que essas mulheres alcancem a liberdade, né, tanto na expressão quanto na condição de poder viver, né, de maneira digna, no qual ela merece. A Operação Átria apura denúncias de violência contra a mulher, realiza visitas e diligências, instaura procedimentos e desenvolve campanhas educativas. A gente precisa falar sobre esse tema com mais qualidade e principalmente nessa perspectiva de prevenção, né? Porque nós temos aí um problema grave, é um fenômeno social grave, complexo, que é a violência contra a mulher. Nós precisamos enfrentá-lo sim com repressão e assim fazemos, né? Nós atuamos em operações, prendemos as pessoas que estão a ser presas, mas nós precisamos atuar na perspectiva de prevenção, porque a gente precisa falar sobre esse tema. A violência ela é estrutural, o nosso machismo é estrutural e nós precisamos construir novos caminhos de comportamento, de valores, de pensamento, para a gente caminhar para uma sociedade mais justa, de paz, né? Com mais equidade. O que a gente tem ainda está ruim, nós precisamos avançar. Os nossos índices são muito altos em nível de Brasil, não seria diferente com o Espírito Santo, né? E precisamos, sobretudo, esclarecer a população, as mulheres, empoderar as mulheres para que elas não se calem, para que busquem a polícia, denuncie. Quem sofre violência não pode se calar. Uma coisa que é importante a gente dizer aqui nesse espaço é que a maioria das mulheres que morrem, infelizmente, que vêm perder a vida no feminicídio, são mulheres que não buscaram a polícia, não tinham medida protetiva. Então, é importante buscar a polícia, tem que denunciar, é uma forma da gente enfrentar. Em todo o país, a Operação Átria teve início no dia 27 de fevereiro e se encerrará no dia 28 de março. Várias ações educativas, entre elas visitas a escolas do município. São 3.020 alunos que estão hoje recebendo essa palestra na nossa sala de aula. E é claro, acredito sim,
a gente costuma reproduzir aquilo que vem em casa. E nessas andanças no Espírito Santo, onde a gente está fazendo essa ação, nessa ação itinerante, a gente percebe que muitas das perguntas feitas pelos adolescentes é não raramente aquilo que ele vê dentro de casa, e na oportunidade da palestra ele pergunta: um vizinho meu, uma tia de uma irmã de um amigo está passando por isso. A gente sente, a gente sabe que na verdade está falando da própria família, né? O pai que grita, o empurrão que recebe, os xingamentos. Eles até não entendiam que isso é uma forma de violência, a violência moral, entendeu? Porque está tão acostumado com isso e acha que isso é natural. E a gente vem desconstruir esse naturalismo da violência. Mudando agora de assunto, ex-policial militar é preso em Guriri. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira o ex-policial militar Rômulo Augusto Calegari, de 53 anos, condenado por sequestro com resultado de morte do casal Carlos Antônio Comério, de 41 anos, e Maria Carmen Nieto Comério, de 39 anos. O crime aconteceu no dia 11 de abril de 2006, no município de Conceição da Barra. A prisão foi realizada no balneário de Guriri por meio da Superintendência da Polícia Regional Norte. O ex-policial foi localizado próximo à residência dele e foi informado da ordem judicial. A Polícia Militar foi solicitada para fazer a condução até o plantão da 18ª Delegacia Regional. O crime aconteceu em abril de 2006, quando Maria Carmen Comério, esposa do empresário Carlos Antônio Comério, estava saindo de um salão de beleza em Conceição da Barra e foi sequestrada dentro do seu veículo. 3 dias após o sequestro, o empresário saiu para pagar o resgate da mulher quando foi morto com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Carmen nunca foi encontrado. Calegari foi condenado a 19 anos de prisão por sequestro com resultado de morte. Vamos agora falar de esporte e, consequentemente, Campeonato Capixaba 2023. Nova Venécia e Rio Branco empatam no estádio Kleber Andrade. Em partida com 4 gols, todos no segundo tempo, as duas equipes empataram de 2-2 na tarde de sábado, no estádio Kleber Andrade. Os gols da partida foram assinados por Vitão e Eric para a equipe veneciana e Pinotti e Gabriel para o time Capa Preta. E com o resultado, o Leão do Norte joga no próximo sábado por empate às 3 horas da tarde no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Boa sorte a todos. E por hoje é só, volto com você aí no estúdio Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pelas informações aí direto de São Mateus. Vamos a Cachoeiro para conferir os destaques da Pris Azeredo. Ela fala sobre a prisão de um homem suspeito de homicídio. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, a polícia prendeu no Ceará o suspeito de assassinato ocorrido em Piúma no ano passado. Samuel de Fraga tem as informações. Pois olha, é isso mesmo, Pris. Esse assassinato aconteceu no dia 29 de outubro na cidade de Piúma, logo após a vitória do Flamengo no campeonato Taça Libertadores em 2022. O rapaz suspeito tem 25 anos de idade e ele foi preso em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, cumprindo um mandado de prisão temporária por homicídio duplo e também dupla tentativa de homicídio. Segundo o delegado titular, que é responsável pelo caso, o delegado titular de Piúma, Davi Gomes, o endereço dele foi descoberto após as investigações, então a Polícia Civil entrou em contato lá com a Polícia Civil do interior do Ceará e foram até o endereço e conseguiram localizar e prender esse suspeito. Ele foi transferido nesta segunda-feira para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes e ficou à disposição da Justiça. Voltamos aos estúdios. Pris.
Na noite desta segunda-feira, um homem foi preso em Guaçuí após atirar contra o próprio irmão dentro de casa no bairro Santa Cruz. O caso aconteceu por volta de 6 da tarde. O rapaz contou à polícia que os dois discutiram e houve agressão física. E nesse momento, o irmão pegou a arma e atirou contra ele. Por sorte, os disparos não o atingiram. Ele conseguiu fugir e jogou a arma em uma vegetação e depois foi detido pela polícia. O suspeito foi levado para a delegacia de Alegre. Começaram hoje as comemorações do Dia Mundial da Água aqui em Cachoeiro. As ações que fazem parte da programação alusiva ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, acontecem na Praça Jerônimo Monteiro, em uma tenda montada em frente ao Banco do Brasil. Nós vamos comemorar de uma forma diferente. Nós vamos trazer para a população a conscientização, né, do que é o lixo no córrego, o que é que faz. O lixo nas nascentes, o que é que faz? Nós temos aí hoje seis corpos foram limpos só esse ano. Foram trazidos para o local madeira, pneus, garrafas PET, entre vários outros materiais que foram recolhidos em um dos córregos que recebeu recentemente uma limpeza. E isso traz um transtorno muito grande, tanto para a população quanto para os leitos dos rios. E causando enchente, causando até doenças. O evento contará com a participação de várias escolas da região, onde uma série de atividades educativas serão realizadas aqui na Praça Jerônimo Monteiro. Entre essas atividades, muitas palestras de conscientização sobre a preservação das nascentes, do meio ambiente, para evitar enchentes e também sobre a crise hídrica. O consumo correto da água é muito interessante que as escolas venham para cá. Nós temos escola já programada para vir. Hoje à tarde vai vir escola Salesiano, vai vir outras escolas também. E a gente vai fazer aqui uma palestra voltada para isso, para conscientização e para mostrar para eles o que realmente está acontecendo. E o trabalho da prefeitura está sendo feito, limpando os córregos e mostrando para a população o lixo. As ações são coordenadas pela Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Desenvolvimento Sustentável, proporcionando uma reflexão sobre o importante papel que a população tem em parceria com o poder público na conservação das fontes hídricas e também em parceria com a concessionária de serviços de saneamento de Cachoeiro. O certo é jogar o lixo no lixo, né, e não jogar nos córregos, né? Mas existem alguns lixos que são lixos eletrônicos, pilhas, lixo que a gente não deve jogar nem no lixo. Para isso a gente tem que ligar para um 156, né, que a gente passa e recolhe. Essa é a segunda ação no mesmo local na Praça Jerônimo Monteiro. Na última, que foi de recolhimento de lixo eletrônico no mês passado, foram recolhidos mais de 5 toneladas e os trabalhos de limpeza dos córregos pela cidade e também nos rios continuam. O gerente lembra ainda sobre os prejuízos ambientais para as próximas gerações. Afeta as próximas gerações, afeta até a gente, com enchentes, com vários tipos aí, a dengue que vem crescendo cada vez mais. Enfim, quando mais a gente joga, mais lixo que a gente joga nos rios, entope os rios, causa uma série de transtornos para a população, para vocês mesmo. As ações começaram hoje e seguem até dia 23, quinta-feira, de 7 da manhã até às 7 da noite. Daqui a pouco tem evento em comemoração ao Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. Então, o evento hoje é um evento celebrativo às tradições de matrizes africanas e nações do candomblé. Ele foi pensado como um ato também de resistência à intolerância religiosa. Cachoeiro, né, é uma cidade um pouco fundamentalista, assim como outras cidades aqui no estado, no todo o Brasil. E a intolerância religiosa é um grande mal que tem assolado toda a sociedade e a gente tenta sempre trazer o conhecimento, né, porque o conhecimento destrói a ignorância. Então, nós vamos ter uma roda de conversa com representantes da cultura popular aqui de Cachoeiro, mestres reconhecidos pela Lei João Inácio, que é uma lei importantíssima de fomento à cultura também da Prefeitura de Cachoeiro. Nós vamos ter uma palestra com a doutora Faida Belo, advogada, sobre os direitos que cabem a essas comunidades tradicionais de terreiro. E vamos ter também muita atração, muita cultura, grupos de jongo, caxambu, capoeira, estão todos convidados. Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá! Muito obrigado, Pris, pelos destaques. Até a próxima edição. Vamos conferir como encerrou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 1.050 a saca. O Arábica 7, R$ 931. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 596 a saca.
Mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o Dia Mundial de Conscientização para a Síndrome de Down, tem também os destaques do nosso esporte. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A Polícia Civil investiga o caso de um homem encontrado morto na manhã desta terça-feira num lote, num terreno do bairro José Rodrigues Maciel. Bom, ele ainda não foi identificado. O homem é de cor parda, magro, aparenta ter cerca de 60 anos de idade. Foi encontrado com as mãos amarradas para trás, com um pedaço de corda enrolado e enrolado também em um tapete. A polícia não tem pistas do que aconteceu. O corpo está no Serviço Médico Legal de Linhares. Olha, dia 21 de março, nesta terça-feira, é dia de conscientização sobre a síndrome de Down. Cerca de 300 mil brasileiros nascem com essa síndrome, segundo dados do IBGE. Bom, mesmo sendo considerada uma deficiência, pessoas com a síndrome de Down podem e devem ser estimuladas ao aprendizado, como qualquer outra pessoa, Bom, segundo o mercado de trabalho também, boa parte dessas pessoas, desses 300 mil, com a síndrome de Down, estão aí no mercado de trabalho, desempenhando as mais diversas profissões. Parabéns para essa turma guerreira, Bom, e para encerrar o nosso telejornal de hoje, os destaques do esporte. Capixabão de Futebol 2023. Amanhã tem mais jogo de volta das quartas de finais. O Porto Vitória, que não tem campo para jogar, vai receber a Desportiva no estádio Kleber Andrade, com a vantagem do empate na primeira partida, que foi no Engenheiro Araripe, onde houve empate 2-2. Vamos lá então, tá aí para você, Capixabão 2023 semifinais, Porto Vitória e Desportiva, estádio Kleber Andrade, é grande vitória, horário 19 horas, Vantagem do empate é do Porto Vitória. Bom, ao longo da semana, novidades do Capixabão, Campeonato Carioca, Seleção Brasileira e, é claro, esporte amador aqui de Linhares e região. Obrigado, Altemar. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Continue conosco, TV Sim, esta é da Terra.